Hoje eu estou aqui para explicar um pouco mais sobre o que são árvores spanning, o que são árvores spanning mínimas e um código de implementação do prim. Para começar, então, o que são árvores? Árvores talvez sejam um dos conceitos mais importantes da teoria dos grafos. As árvores basicamente são dados dispostos em forma hierárquica, como vocês podem ver aqui, e não possuem ciclos. Um grafo é chamado de árvore quando ele não possui ciclos. Ele possui seus nós folhas, que estão aqui embaixo, D, F, G e E, e o nó raiz, que é o A. Algumas representações de árvore. Aqui você pode ver um grafo, e você pode ver que ele não possui ciclos. Aqui você pode ver uma floresta, que são grafos, árvores, juntos em uma mesma imagem. Árvores spanning, basicamente, o resumo é que é mesmo conjunto de vértices. Como assim? Uma árvore spanning de um grafo G é um subgrafo spanning de G, isto é, G1 e G têm o mesmo conjunto de vértices. Ou seja, você pode ver aqui o grafo G e aqui o spanning. Você vê que ele possui o mesmo conjunto de vértices, o que muda são as arestas. Ou seja, isso daqui é uma árvore geradora que veio de G. E ele é uma árvore spanning, então. Uma árvore spanning mínima é basicamente o menor caminho do gráfico. Uma árvore geradora mínima de G é qualquer árvore geradora de G que tenha o custo mínimo, ou seja, é a menor árvore geradora contendo todos os nós. Então, a gente vai gerar uma árvore geradora através da árvore original, contendo o menor caminho pelas arestas de menor caminho, no caso, e que contenha também todos os nós. Isso são árvores spanning mínimas. E agora vamos partir para o algoritmo. Implementação do algoritmo prim em Python. Para começar, eu importei duas bibliotecas, a HIPC e a Random. A HIPC vai ser como uma fila de prioridade, onde eu vou poder colocar as minhas candidatas, você já vai entender mais para frente, e a Random para gerar números aleatórios. Para começar, eu vou receber os vértices e as arestas com input e depois um split, e eu vou transformar esses vértices e essas arestas em números inteiros. Depois eu vou iniciar meu heap com uma lista vazia para começar, e eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma lista de vizinhos, uma para cada nó, então que vai ser de 0 até vértices menos 1. Depois, eu vou receber essas arestas nessa repetição aqui, nesse for. Então, o range vai ser as arestas. E agora eu vou receber a extremidade A, a extremidade B e depois o custo dela. Eu vou transformar em inteiro e depois, na minha fila de vizinhos, eu vou adicionar B como um vizinho de A. E isso com custo C. E eu vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Então, A vai ser vizinho de B e com custo C. E esse for vai repetir várias vezes, que é o número de arestas que você definiu aqui em cima no input. Logo depois, eu vou gerar uma raiz aleatória, que vai ser onde eu vou começar minha interação. Então, aqui vai ser a raiz random randint, e ele vai de 0 até vértices menos 1. Então agora a gente vai iniciar o heap com as candidatas. Então, para toda aresta com extremo x de custo c, onde x é vizinho de saída da raiz, ele vai adicionar as candidatas no heap. Então, ele vai adicionar no heap h, que eu defini o nome, ele insere de custo c, né, a raiz, que vai de raiz até x. Aqui, número de arestas, agora a gente vai definir umas variáveis, então número de arestas vai ser igual a 0, porque a gente ainda não começou o principal, né, que é o while principal. O custo total vai ser igual a 0, porque também a gente não começou a interação, e os marcados vai ser igual a raiz, que por enquanto a gente começou só na raiz. E aqui a árvore geradora mínima também, eu defini uma lista vazia aqui para a gente ir colocando. Então agora aqui vai ser o laço de repetição principal, que é onde tudo vai acontecer. Ele vai repetir até o número de arestas for menor do que vértices menos 1, e
enquanto for verdade, aqui é o seguinte, ele tem que verificar a aresta mais barata no heap. Para isso, ele tem que verificar se elas também não formam um ciclo. Então aqui ele vai pegar uma aresta de custo C e AB e vai dar e vai tirar ela do heap. Se a variável B aqui ela não tiver em marcados, ou seja, ela não formar um ciclo, ele vai dar um break. Isso vai partir para a próxima. Senão, ele vai procurar outra aresta até que não forme um ciclo aqui. O que eu estou fazendo aqui basicamente é o seguinte: eu escolhi esse nó aqui como a raiz, e aí eu seleciono alguma aresta. Então vamos supor que eu venho para cá, e esse not ele serve para o seguinte: se ele não faz loop. Perceba que o 14 ele é uma candidata, porque ele faz parte do nó raiz. Porém, quando você faz essa conexão aqui, ele não pode ser mais uma candidata, porque ele não pode fazer ciclo. Só que para remover um número do heap vai custar muito caro. Então o que a gente faz? A gente faz uma comparação. Se ele não tiver, se a conexão entre eles, se esses dois estiverem marcados e existir conexão entre eles, então a gente vai descartar essa aresta aqui. Então agora ele vai marcar a B, já que ele achou aqui que não é um marcado, ele vai marcar a B. Esse print aqui eu vou mostrar depois. O custo total, então, agora, mais igual a C, o custo total que era 0, agora ele vai ser mais o C. A árvore geradora mínima vai acrescentar as extremidades AB junto ao conjunto, e o número de arestas que foram adicionadas vai ser mais 1. Então agora ele vai colocar novas candidatas no heap. Então, como o B ele acabou de ser marcado aqui em cima, nessa interação aqui, ele vai pegar todos os vizinhos de B. Como ele foi marcado, agora precisa de um novo. Então ele vai pegar todos os vizinhos de B, que ainda não estão marcados, no caso. Se X aqui não tiver marcado, então ele vai colocar o push no heap. Então ele vai verificar aqui se o vizinho não está marcado, o vizinho de B. E depois ele vai printar o custo total e a árvore geradora mínima. Eu vou executar aqui agora, vou dar uma execução, e eu já separei alguns valores aqui para a gente testar. Então, se eu der Enter, ele vai me mostrar a árvore geradora mínima. O interessante é que eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse comentário e vou executar de novo. Agora é possível ver as interações que ocorreram. Então, ele escolheu como raiz a aresta, o vértice 0 e conectou com o vértice 1. Então, aqui está a primeira aresta. Depois ele conectou de 0 até 7, então ele adicionou o 7 aqui na nova lista de marcados. Depois ele adicionou do 7 até o 6, e aí ele marcou. Do 6 até o 5 e marcou o 5, do 5 até o 2, marcou o 2, do 2 até o 8, marcou o 8, do 2 até o 3, porque aí ele voltou, aí ele viu que no 8 as opções eram muito grandes, e ele voltou para o 2, que valia 3. Ele adicionou o 3 aqui nos marcados. Do 3 para o 4, adicionou 4 e o total deu 37. E no final ele mostrou pra gente a árvore dos marcados.